Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola, o primeiro programa do ano de 2023. Vamos levar a partir de agora o melhor do futebol. A gente que está chegando nessa segunda-feira, dia 2 de janeiro, aqui no Barro Preto, pontualmente 7 horas. A gente vai levar o programa Bate-Bola, que tem o apoio do canal Ceará Plus 79 e do canal UBC de Futebol. No programa de hoje, a gente vai falar muito sobre futebol amador. Futebol amador, vamos falar do Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto, que joga em no Melado, pela Copa Alves Ferreiras, quarta de final dessa competição. O Barro Preto, que está forte, rumo à semifinal, vai jogar nesse final de semana. Vamos falar também da Copa Regional da Lagoa do Serrote. Copa Regional da Lagoa do Serrote, que tem os últimos dois jogos das oitavas de finais. Vamos falar da grande final da Copa da Amizade da Santa Rita, onde teve o Real Madrid, o grande campeão Real Madrid do Peregal. Futebol europeu, destaque para a vitória do Real Madrid, empate do Barcelona, o City empatou, o Liverpool perdeu hoje. A gente vai falar de Premier League, vamos falar também do futebol brasileiro, mercado da bola, a movimentação do mercado, vamos falar do Campeonato Carioca, que foi antecipado um jogo da quinta rodada, ou seja, o Campeonato Carioca que está previsto para começar dia 14, foi antecipado 2 dias, começa dia 12, vamos falar do Paulistão, que será transmitido pela Rede Record. A gente vai falar da primeira rodada do Campeonato Paulista e também do Campeonato Cearense. Campeonato Cearense a gente vai falar, e da Copa do Nordeste, que tem a fase preliminar da Copa do Nordeste já nesta semana. Ou seja, a gente vai dar muita informação no programa de hoje. Mandar um abraço no início do programa por Relações Públicas da Copa Regional da Lagoa do Serrote, o meu amigo Alberci Pardo. Ele que sempre que pode curte, acompanha a nossa programação e também curte as nossas redes sociais. Vou mandar um abraço em Morrinhos, para o Erlim e para a Silvinha, também curte o nosso programa. Então, hoje estamos de roupa nova, uniforme do programa Bate-Bola, aqui hoje nesse primeiro programa de 2023, trazer logo de início o destaque e o boa noite inicial do Juan. Boa noite, Juan. Boa noite, e o meu destaque vai para a Copinha, especialmente hoje para o jogo do Cruzeiro. É sim, o Cruzeiro jogou, a bola rolou logo no segundo dia do mês, aliás, no segundo dia do ano de 2023, a bola rolou na Copinha, teve o jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro ganhou bem, tem o Grêmio, né, os principais times do futebol brasileiro já se movimentando na Copa. A maior competição de base do futebol brasileiro é a Copinha, e o Cruzeiro jogou, ganhou 5-0, o Grêmio vai jogar e também o Flamengo. Hoje tem Flamengo na Copinha, Juan, sabendo? O Flamengo joga hoje 9h45, hoje é dia... Com seu contemporâneo. Hoje é dia de a gente acompanhar o Mengão que vai jogar com Floresta. O Mengão vai jogar com Floresta e a gente com certeza vai acompanhar o jogo do Mengão. Mandar um abraço pro meu amigo, pro Eliseu, pro Timanel, pro Luquinhas, pra Letícia e pra Tia Sandra. Eles que são torcedores do Mengão. O Mengão que teve hoje, Juan, teve a apresentação. A estreia é só de 12. A apresentação do Vitor Pereira. Vitor Pereira foi apresentado do Mengão. E a gente vai falar quando a gente estiver falando do futebol brasileiro. Mandar um abraço no Riacho do Meio, Juan, para Dona Lourdes. Um abraço para ela, para todos de casa. Dona Lourdes sempre curte o nosso programa aqui no Barro Preto. Mandar um abraço para a comadre Conceição, para o compadre Anísio, também para o Gabriel, também curtindo o nosso programa. Juan, vamos falar agora as manchetes rápidas, aquilo que foi notícia no Senado Nacional. Lógico,
o maior assunto foi o velório do Pelé, né? O velório do Pelé começou hoje e está programado para finalizar amanhã, ou seja, vai ser 24 horas de velório. Muitas autoridades, muitos torcedores estão acompanhando o velório do maior jogador de futebol de todos os tempos, que está acontecendo na Vila Belmiro. Já teve o presidente da FIFA, o presidente da Conmebol já estiveram lá e está sendo muito participado, principalmente pelos torcedores do Santo Pelé, que é ídolo de todas as torcidas, né, Juan? Então, vamos nós. Alexandro pode deixar a Juventus a custo zero e Grimaldo pode ser o substituído. O Grimaldo, Juan, o Grimaldo é jogador, o lateral esquerdo do Benfica. Ele pode substituir o brasileiro Alexandre na Juventus. A Juventus está numa crise muito grande. A Juventus, nossa Juventus da Itália, está numa crise muito grande. Mandar uma boa noite para a Raquel e para o Jurivan e para a Nenezinha. Eles também acompanhando o programa Bate-Bola, que acontece às segundas-feiras, segunda e sextas-feiras, sempre às 19 horas. E tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol, que é o canal do Juan. Juan, velório do Rei Pelé começa na Vila Belmiro, em Santos. Ou seja, aquilo que a gente falou, o velório do Rei Pelé está acontecendo em Santos, na Vila Belmiro. O Liverpool, vamos falar também do jogo do Liverpool. O Liverpool que pegou uma sapecada hoje, 3-1. Quando a gente falar de Premier League, vamos falar da derrota do Liverpool. Aliás, muita surpresa, né? Tá tendo o Boxing Day e muita surpresa nesse Boxing Day lá na Inglaterra e também nos principais campeonatos da Europa. Como eu falei, o Barcelona vacilou, né? Empatou. O Real Madrid empatou no número de pontos. Teve o PSG, né? O PSG também foi derrotado. Ou seja, muita surpresa nessa rodada de final de ano. Vou mandar um abraço em Canafístula para o Tasso Canafístula. O Tasso sempre que pode também curte a nossa programação aqui no Barro Preto, para o presidente do Cruzeiro do Barro Preto, Cruzeiro da Massa, com o Padre Elf, curtindo o nosso programa. Ele que está dizendo saudações vascaínas, o Vasco que está de volta, né? Está de volta à primeira divisão do futebol brasileiro. Mandar um abraço também e uma boa noite para o meu amigo Francisco Ferreira, também conhecido aqui como Chiquinho. Chiquinho do Seu João Domingo, em Fortaleza também, acompanhando o nosso programa. O Juan, Daniel Alves é investigado por suposta agressão sexual em Barcelona. Ou seja, o Daniel Alves, que está terminando a carreira dele, eu diria de forma melancólica, agora ainda se envolveu nesse problema lá na Espanha, e a gente sabe que lá na Espanha eles são muito rigorosos em relação a isso. Vamos ver o que é que vai dar nessa investigação. Sem Messi e Neymar, PSG sofre para o Linz sua primeira derrota na temporada. Ou seja, o Messi e o Neymar não estavam e pegou uma sapecada a equipe do PSG. Chelsea tropeça no Forest e fica distante das primeiras posições na tabela. Ou seja, o Chelsea foi mais um time que tropeçou na Premier League. NASA presta homenagem. Mônaco vence Brest e segue subindo posições no Campeonato Francês. Tottenham perde para o Aston Villa e sai do G4 do Campeonato Inglês. Ou seja, mais um time grande que foi surpreendido nessa rodada do Boxing Day. Gols de bola parada dão vitória ao Crystal Palace fora de casa contra o Bournemouth. Outra série de vitórias do Newcastle chega ao fim com empate contra o Leeds United. Ou seja, o Newcastle vinha muito bem e acabou perdendo essa invencibilidade. Mandar um abraço também para o meu amigo Novo, para a Rocirene, para a Julinha, para o Júnior, o Charlie, em Tanques. Um abraço e uma boa noite para os nossos amigos de Tanques que curtem o nosso programa. Líder Arsenal abre 7 pontos de vantagem com goleada sobre o Brighton. É sim, o Arsenal que está com tudo, né? Está ganhando os seus jogos e contando com o tropeço dos seus principais concorrentes,
foi mais uma vitória, mais um show, né? Mais um show do Arsenal. O Fulham vence e afunda Southampton na lanterna da Premier League. Barcelona empata em 1 a 1 com o Espanhol, mas encerra ano como líder em La Liga. A gente falou aqui, o Barcelona tropeçou, empatou, mas mesmo assim continua líder, mas agora empatado em pontos com a equipe do Real Madrid que venceu. Vinícius Júnior, os racistas continuam aí ao estádio e a La Liga segue sem fazer absolutamente nada. Foi a reclamação do Vini Júnior sobre o racismo, principalmente nos gramados lá na Espanha. Mandar um abraço mais uma vez, né, uma boa noite pro Chiquinho, nosso amigo Chiquinho em Fortaleza. Mandar um abraço também pro Fabinho e a Eloá e também a Samara em Sobral assistindo o nosso programa, Juan. Surpresa de ano novo para a torcida do Flamengo. Gerson prestes a voltar. O Gerson para o Flamengo, nas próximas horas, nos próximos dias, pode anunciar a volta do Coringa Gerson, que será, sem dúvida nenhuma, uma grande contratação do Flamengo. O City tem atuação abaixo das ligas do futebol mundial. Rashford sai do banco para resolver e livrar United de empate contra Wolves. Ok, suspenso após levar cartão vermelho, Neymar desfalca o PSV. Isso já aconteceu, né? Acabou o Neymar ficando de fora. Benzema marca 2 gols na vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Valladolid. Esse jogo que teve a presença do Ronaldo Fenômeno, que estava lá na tribuna. Mandar um abraço para o meu amigo João Júnior, o Júnior do Espetinho, ele que é um dos promoventes do campeonato lá da Lagoa do Serrote e cede a internet para que a TV FP faça as suas transmissões e no final de semana terá duas transmissões da TV FP, fará a transmissão do Real Madrid no sábado, já a gente vai falar, e também do jogo do PSV, do time da casa, no domingo. Certamente estaremos lá fazendo essa transmissão. Uma boa noite aí pro meu amigo, o Júnior do Espetinho, um dos promoventes da Copa Regional da Lagoa do Serrote. Mandar um abraço também para Celiane Souza, ela que é a esposa do meu amigo Alberci Ripardo, que também é o Relações Públicas dessa competição. E um abraço pro Igor, boa noite pro Igor de Mel. O Igor, mandar um abraço para ele também curtindo nossa programação. Após o fracasso na Copa, Félix Sanches não é mais o técnico do Catar. Mais do que esperado, né, Juan? Mais do que esperado. Eu vou mandar um abraço também, uma boa noite para a Dona Assunção, para o seu Neném e para o Osani, eles aqui no Barro Preto. Aí, sim. O Catar vai para a Copa de 2026? Acredito que não. O seu Neném, a Dona Assunção e o Osani aqui no Barro Preto, curtindo a nossa programação. A Dona Assunção, que é torcedora do Fortaleza, ela e o seu Neném. Aliás, a Dona Assunção parece que torce mais o Fortaleza do que o próprio seu Neném, né? A Dona Assunção é torcedora forte do Fortaleza. Aliás, tanto time ruim que tinha para torcer, a Dona Assunção escolheu o Fortaleza. O Juan registrar, vai sim, vai ser jogão, com certeza, vai ser grande final de semana, bons jogos na Copa Regional da Lagoa do Serrote. Tá lembrando aqui meu amigo Alberci Ripardo. O Juan registrar aqui a presença do compadre Adílio, está assistindo em loco nosso programa. O compadre Adílio, que quando está em Fortaleza, curte nas nossas redes sociais e hoje está aqui em loco assistindo o bate-bola, o primeiro bate-bola do ano, que é a inauguração do nosso uniforme. A gente agradece, né, Juan, o nosso estilista, né, o Bena, que é o diretor-geral da TV FP, ele fez o desenho da nossa blusa e quem fez foi fazer propaganda, né? Foi a Erivânia Farias, que fez as nossas blusas. Nós estamos aqui, todo mundo de roupa nova, né? Roupa nova, aqui do Ceará Flá 79, programa Bate-Bola. E a gente agradece os nossos amigos que curtem o nosso programa no Facebook e os nossos inscritos também lá no Ceará Flá 79. Juan, aqui é muita informação e pouca enrolação. Nós vamos falar agora, começando o futebol amador. Futebol amador que tem o Cruzeirão da Massa. Cruzeiro do Barro Preto joga pela Copa Alves Ferreira. Quarta de final, esse jogo será dia 7, também conhecido como próximo sábado. Próximo sábado, grande jogo
lá em Melado, e certamente muita gente vai sair aqui do Barro Preto, vai se deslocar até o Melado para ajudar o Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto, rumo à semifinal dessa competição. Juan, caso o Barro Preto passe, já tem adversário. Será o PSV, aliás, o PSG da Montada, esse time que classificou, Juan, classificou nos pênaltis. No último sábado, classificou nos pênaltis a equipe do PSG da Montada, que está esperando o vencedor desse jogo do Cruzeiro do Barro Preto. O Albeci está lembrando aqui, Juan, que sábado tem Real Madrid versus o CRB do Pistola. É um grande jogo que terá transmissão da TV FP esse jogo. Teve no domingo, aliás, sábado dia 31, último dia do ano, teve a final da Copa Regional da Copa da Amizade da Santa Rita, onde o Real Madrid foi o grande campeão. Empatou 0-0, Juan, e nos pênaltis 3-2 para a equipe do Real Madrid. O Real Madrid do meu amigo Lourão da Metalúrgica, foi o grande campeão. E na categoria B, os aspirantes, quem foi campeão foi a Portuguesa da Águas Belas, dos amigos Nacélio e também do Birral e outros, né, do Serginho, galera boa lá da Águas Belas, foram campeões no quadro B. E esse jogo aqui teve a transmissão, a narração, acho que foi a Nova Onda fez esse jogo com o Galvão Bueno e os comentários do grande Jean Alves. Foi a dupla que fez essa transmissão e foi a competição lá da Santa Rita. Então, parabeniza o Real Madrid e também a Portuguesa da Águas Belas. Já pela Copa Regional da Lagoa do Serrote, você está lembrando aqui que no sábado, né, a gente já falou, os últimos 2 jogos, os últimos 2 confrontos, já tem 6 times classificados para a próxima fase. E no próximo domingo, além do próximo semana, sábado, Real Madrid do Pedregal, o atual campeão da Copa da Santa Rita, enfrenta o Náutico, aqui Náutico de Salgadinho, né? Náutico de Salgadinho. Aqui está Náutico de Salgadinho. Náutico de Salgadinho, a equipe do Real Madrid enfrenta. Já o PSV da Lagoa do Serrote, enfrenta o Real Madrid das Pedras de Fogo. Esse jogo, Juan, será no domingo. Lembrando que tanto o jogo do Real Madrid no sábado, como o jogo do PSV da Lagoa do Serrote no domingo, terá a transmissão da TV FP, a TV Futebol de Poeira. Tá certo? Mandar um abraço, Juan, em Lagoa do Serrote, para a Sarinha, minha aluna, ex-aluna do 8º ano e agora aluna do 9º, né? Um abraço para a Sarinha, sempre que pode, curte a nossa programação. Em Sobral, no Parque Silvana 2, mandar um abraço para o meu amigo, Giovanni. É o Giovanni Menezes, também conhecido no mundo do futebol como Borracha. O Borracha está ligado. Aliás, ele está no Parapuí. Hoje ele está no Parapuí. O Parapuí, né, que foi vice-campeão, acho que na categoria B, na Copa da Santa Rita. Um abraço para o Giovanni. A gente agradece aí os nossos amigos que curtem o nosso programa. Muitos também compartilham, né? Compartilham nas redes sociais para que mais pessoas possam acompanhar o programa Bate-Bola. Boa noite especial também para minha vizinha, minha comadre, minha amiga, comadre Conceição, torcedora do Cruzeirão do Barro Preto, também curte o nosso programa. Tá certo? Então, futebol amador passado a limpo, né? Final de semana de muitas transmissões, é o Náutico, né? Náutico, o Alberci está falando aqui, é o Náutico mesmo, é o Náutico do Salgadinho, que joga com o Real Madrid no sábado e no domingo é o time da casa, o PSV. Falar no PSV, mandar um abraço pro Pedinho, rapaz, presidente, e pro Daniel Rocha também, são os homens fortes do PSV, da Lagoa do Serrote. Mandar um abraço para toda a galera boa da Lagoa do Serrote que acompanha o bate-bola. Tá certo, Juan? Futebol amador passado a limpo, como eu falei, terá as transmissões e nós estaremos na Lagoa do Serrote tanto sábado e domingo para fazer esses 2 jogos juntamente com a TV FP. Vamos falar um pouquinho agora de futebol brasileiro. Futebol brasileiro é sim, é o Náutico de Salgadinho, o adversário do Real Madrid. É porque eu tinha falado antes que era o CRB de Pistola. O CRB já jogou há uns 2 finais de semana atrás. A gente vai falar um pouquinho agora, Juan, de futebol brasileiro que voltou hoje, né? Hoje voltou com a copinha
E a gente teve a vitória do Cruzeiro, não foi, Juan? Foi até o seu destaque, o Cruzeiro ganhou de 5-0, 5-0, daí ganhou 5-0. E tem o Grêmio agora 7h30, tem o jogo do Grêmio, e o Flamengo joga 9h45, só os principais jogos, né, Juan? São 128 times, são 16 grupos de 4, os 2 principais se classificam, e a gente vai falar, vai acompanhar a Copinha, falando principalmente dos times cearenses e dos principais times do futebol brasileiro, os times que integram a primeira divisão do futebol brasileiro. Hoje em campo apenas o Flamengo, o Cruzeiro e também a equipe do Grêmio, o Guarani também, né? O Guarani é time de segunda divisão, estava ganhando 4-1, estava no finalzinho quando a gente iniciou o bate-bola. No profissional, a gente vai dar destaque, acompanhar muito no nosso programa o Campeonato Cearense, o Campeonato Paulista e também os principais campeonatos, né? Copa do Nordeste, que começam logo nesse início de ano. O Campeonato Cearense que tem 2 grupos, tem o grupo A, o Ceará Sporting Clube, o Barbalha, o Atlético Cearense, o Iguatu e o Caucaia. Esses são os 5 times do grupo A. E o grupo B tem o Fortaleza, o Ferroviário, o Maracanã, Guarani de Juazeiro e o Pacajus. São os integrantes do grupo B. O Campeonato Cearense, Juan, que começa dia 14, e o Juan vai falar a primeira rodada do Campeonato Cearense. Antes, mandar um abraço para o meu afilhado, o Ian. Mandar um abraço para o Ian, não sei se ele está em Tanque, se está em Santana ou em Sobral. Um abraço para o Ian, filho do Padre Valdinar. Eles que são torcedores do Palmeiras. O Palmeiras que estará na grande final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Ou seja, será um grande jogo. Aqui no Barro Preto, mandar um abraço para a Lidiane, para o Gerardo. O Gerardo que é torcedor sino do Cruzeirão do Barro Preto, Cruzeirão da Massa. Falar no Cruzeiro do Barro Preto, mandar um abraço para o meu amigo Dedé. O Dedé também acompanha a nossa programação quando a gente coloca no YouTube, né, Juan? O Dedé que não tem Facebook, mas acompanha lá no YouTube. Fortaleza, Iguatu, Maracanã e Caucaia, Atlético Cearense, Pacajus, Ferroviário e Barbalha, Guarani de Juazeiro e Ceará. Essa é a primeira rodada do Campeonato Cearense. Mais uma vez, mandar uma boa noite para a dona Lourdes, lá no Riacho do Meio, acompanhando o nosso programa do Lourdes, sempre que pode, acompanha e curte as nossas redes sociais, né, Juan? Canal Ceará Fla 79 e também o Facebook Francisco Alexandre de Souza, que tem o programa Bate-Bola, segunda e sexta-feira, sempre às 19 horas. O Juan, o Campeonato Carioca tem 12 times. 12 times do Campeonato Carioca. Tem o Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, Boa Vista, Madureira, Resende, Volta Redonda, Bangu, Nova Iguaçu, Audax e a Portuguesinha do Rio. Esses são os times, Juan. Esses são os times do Campeonato Carioca, que tem a sua primeira rodada marcada para o dia 14. Mas por conta do Mundial, o Flamengo vai viajar para o Marrocos no dia 1º de fevereiro. Começa essa competição, o Flamengo vai viajar e o jogo da 5ª rodada, que era contra o Audax, foi antecipado. Então o Flamengo estreia no Campeonato Carioca na quinta-feira, dia 12 de janeiro, é a estreia do Flamengo, é o primeiro time do futebol brasileiro profissional a entrar em campo, será o Mengão, que fará esse jogo contra o Audax. A estreia certamente com o time reserva, com os garotos, mas o Flamengo profissional volta no dia 14. E a primeira rodada já começa, aliás, dia 12, a primeira rodada começa já no dia 14 e o Juan vai falar todos os jogos da primeira rodada do Cariocão, ou seja, o futebol brasileiro se movimentando e logo vai retornar todos os times às atividades. Vasco e Madureira, Flamengo e Portuguesa, Boa Vista e Bangu, Resende e Fluminense, Botafogo e Audax, Nova Iguaçu e Volta Redonda. O Juan, lembrando aqui ainda de futebol amador, meu amigo Alberci está lembrando que no ano passado a Portuguesa da Águas Belas foi campeã no principal e nessa temporada foi campeão dos aspirantes pela 11ª Copa da Amizade da Santa Rita, ou seja, a Portuguesa de Águas Belas, time tradicional do futebol de Santana, muito forte na Santa Rita, ganhou no principal no ano passado e esse ano ganhou nos aspirantes. Parabenizar aí toda a galera aí da Portuguesa de Águas Belas. Juan, o Campeonato Paulista, já há alguns anos,
ele é disputado em grupos, onde tem o grupo A, o Red Bull Bragantino, o Santos, o Botafogo e a Inter de Limeira. O grupo B, quem são os integrantes, Juan? São Paulo, Mirassol, Guarani e Água Santa. Isso é o grupo B. O grupo C, a gente tem o Corinthians, o Ituano, a Ferroviária e o São Bento. E no grupo D, Santo André, Portuguesa, Palmeiras e São Bernardo. essa competição ela começa apenas no dia 14. Dia 14 tem a primeira rodada. Lembrando que lá em São Paulo, um time do grupo, eles não se enfrentam, os times do mesmo grupo. É um grupo, por exemplo, o Corinthians está no grupo dele, ele enfrenta só os times que estão no outro grupo. Me parece que são 12 rodadas para a gente conhecer os times que vão para a semifinal e para a grande final. O Juan vai falar a primeira rodada do Paulistão. Internacional e São Bento, Português e Botafogo, Santo André e Guarani, Santos e Mirassol, Palmeiras e São Bento, Água Santa e Ferroviária, Bragantino e Corinthians, São Paulo e Ituano. É sim, o Campeonato Paulista que terá transmissão da Rede Record, né? O Cariocão tem a transmissão. Quem vai transmitir o Cariocão será a TV Bandeirantes, e o Paulistão, a Rede Record, vai também transmitir essa competição. O Campeonato Paulista, Juan, que é o campeonato mais disputado do Brasil, né? Os melhores times estão no Campeonato Paulista, os principais jogadores disputam o Campeonato Paulista. O mais charmoso é o Carioca, mas o mais disputado é o Paulista. Mandar um abraço, Juan, pro meu amigo o Ivano Sérgio. Ivano Sérgio, que ele é jogador e torcedor do Vitória do Córrego das Almas. Um abraço para ele. Ele sempre que pode também curte o nosso programa. A Copa do Nordeste, ela vai ter início a fase preliminar da Copa do Nordeste no dia 5. Dia 5 tem a fase preliminar. Esses times eles têm que passar 2 fases para chegar na fase de grupo. A fase de grupo que tem os principais times, Ceará e Fortaleza, já estão classificados e estão esperando esses 4 times. Para cada grupo, são 2 grupos, cada grupo estão esperando dois participantes. O Juan vai falar a primeira rodada, lembrando que é apenas um jogo, né? Só um exemplo aqui, o Vitória da Bahia joga contra o Cordina em casa, se ganhar passa. E o Juan vai falar os principais, vai falar todos os jogos dessa fase. Vitória e Cordino, Ferroviária e Asa. O Ferrinho que tem a chance de classificar dessa fase, porque joga em casa contra o Asa, né, Juan? América de Natal e Motoclube, Confiança e Souza, Jacuipense e Altos, CSA e Potiguar, Santa Cruz e Calcaia, Botafogo e Retrô. Sim, essa é a Copa do Nordeste. Lembrando que esses times depois têm mais uma fase para chegarem na fase de grupo. Registrar mais uma vez a presença aqui no nosso estúdio do meu irmão, do meu amigo, compadre Adílio, assistindo em loco o programa Bate-Bola, né, Juanzinho? Agora vamos falar de Campeonato Europeu. Campeonato Europeu teve no final de ano e hoje, né, ainda está rolando ainda muitos jogos dos principais campeonatos. Lembrando que a Bundesliga, o campeonato da Alemanha, só retorna na segunda quinzena de janeiro. E o campeonato italiano já retorna essa semana. Mas o Juan vai falar da Primeira Liga. A gente já falou de Copinha. Da Primeira Liga, onde o Benfica pegou uma sapecada, né? O Benfica, que é líder do campeonato, ele é o líder, mas o Porto acabou tirando a diferença era 8, agora são 5, né, Juan? 37 pontos para o Benfica e 32 para o Porto. O Porto goleou na rodada e o Benfica tomou uma trauletada da equipe do Braga. E o Juan vai falar os principais jogos do campeonato português. Mandar um abraço para a Leila, o Cícero, a Leila que é torcedora do Vozão, para o Cícero e para a Camille também curtindo o nosso programa. Braga 3, Benfica 0, Sporting 3, Ferreira 0, Porto 5, Arouca 1. São os principais jogos, né? Destacar
destacar também o Casa Pia. A gente sempre acompanha a Casa Pia. A Casa Pia ganhou fora de casa da Portimonense por 2-1. Esses foram os principais jogos do Campeonato Português. Casa Pia, Juan, que já está na quinta colocação, está se classificando ali para as competições europeias. A equipe da Casa Pia, que é um time, né, que veio da segunda divisão e está fazendo uma boa campanha no Campeonato Português. Campeonato Português que todo mundo sabe que tem 3 times e meio, né? Tem ali o Porto, tem o Sporting e tem também a equipe do Benfica, os encarnados, e o Braga ali, né, que sempre faz jogo duro, mas não ganha absolutamente nada, né, Juan? Vamos falar de La Liga. La Liga, onde teve o Barcelona. La Liga dos cartões vermelhos. Eu ia registrar isso. Rodada onde teve 8 expulsões. 8 expulsões. E o Juan vai falar os principais jogos, né? Rodada que o Real ganhou. Inclusive, levou até o nome de La Roja. La Roja. É sim. O Atlético de Madrid também ganhou e o Barcelona empatou. Falar em Barcelona, que nosso Barcelona é o Paradilho, né? Aqui no nosso estúdio, ele é torcedor do Barcelona. Aliás, torcia mais quando estava o Messi e o Gaúcho lá, né? Torce mais para os jogadores. Tem alguns times que, quando vai um jogador que a gente gosta, a gente acaba torcendo por esse time, mas depois acaba não torcendo muito, ou seja, a gente torce mais para o jogador. Torcer mesmo, a gente torce para o nosso time, para o Ceará, para o Flamengo, são os nossos times, né, Juanzinho? O Juan vai falar os resultados, os principais resultados de La Liga. La Liga, Juan, que tem o que? O Barcelona e o Real Madrid empatados. 38 pontos para cada um. O Barcelona, ele é líder nos critérios de desempate. E o Juan falar os principais jogos de La Liga. Real Sociedade 2, Osasuna 0. Villarreal 2, Valência 1. Barcelona 1, Espanhol 1. Valladolid 0, Real Madrid 2. Celta 1, Sevilha 1. Atlético de Madrid 2, Elche 0 são os principais jogos. O Juan mandar também um abraço para o Júlio César. O Júlio César, que é diretor da Musical FM, ele, sempre que pode, curte o nosso programa e compartilha. Ele compartilha o nosso programa. Meu amigo Júlio César, incentivador, ele que sempre retransmite na sua rádio lá o programa, aliás, as transmissões da TV FP. Um abraço para o meu amigo Júlio César. E mandar um abraço também, além do Júlio César, para o meu amigo Antônio Mendes na Lagoa do Serrote, ele também que é torcedor do Flamengo e também curte o nosso programa e compartilha. Ele sempre compartilha os nossos programas. O Juan Série A italiano, onde tem o Napoli é o líder dessa competição, com 31 pontos. Napoli não é do Maradona. Depois de 15 jogos, o Napoli ganhou 41 pontos, ou seja, ele perdeu apenas 4 pontos. Boa campanha do Napoli, que está 8 pontos na frente do Milan. É a grande surpresa de 2022. É sim, ele está bem, está classificado na Champions League para o mata-mata e está bem no campeonato italiano. Vai que o Napoli arruma alguma coisa. É difícil, mas vamos ver, né? É igual os torcedores do Arsenal lá na Inglaterra. Eles não acreditam que o Arsenal está na liderança e principalmente 7 pontos na frente do City. Ou seja, boa campanha da equipe do Arteta, né, Juan? E essa competição, ela no final de ano, nas últimas 2 semanas, não teve rodada lá no italiano e volta com tudo agora dia 4 também conhecido como próxima quarta-feira, e a rodada completa, Juan, e o Juan vai falar os principais jogos de Série A Team. Mandar um abraço pro Heraldo, o Heraldo também curtindo a nossa programação, não sei se ele está aqui no Barro Preto ou está viajando. Um abraço pro meu primo, pro meu amigo, pro Heraldo. Salernitana e Milan, Spezia e Atalanta, Lecce, Lazio, Roma e Bolonha, Cremonese e Juventus, Inter e Napoli. Esse é o grande jogo, né? O Napoli vai jogar fora de casa. O Napoli, Juan, que ainda está invicto, né? Está invicto. Ele está com 13 vitórias e 2 empates no campeonato, na Série A Team, e tem um grande jogo fora de casa no Giuseppe Meazza contra a equipe da Inter de Milão.
Vamos ver o que vai acontecer com o grande Napoli. Na primeira liga, teve grande surpresa. Derrota do PSG. Estava sem o Messi, que ainda está comemorando o título, né? Estava sem o Neymar, porque o Neymar foi expulso. Tinha sido expulso. Mas estava com o Mbappé. O Mbappé estava jogando, o Marquinhos estava jogando. O PSG que tem bons jogadores. O PSG que foi o time campeão da Copa do Mundo, né, Juan? Toda a Copa do Mundo tem um time campeão e o PSG foi o time campeão. Como é que a gente fala isso? Porque os principais jogadores que se destacaram na Copa do Mundo são jogadores do PSG, o time do Parque dos Príncipes, o Juan. De 2018 pra frente só vai ter jogador do PSG sendo campeão do mundo. O PSG que tem 44 pontos depois de 17 jogos, tem tropeçado muito, mas o PSG é aquela coisa, ele pode tropeçar 10 jogos seguidos, mas esses times lá acabam... Aí eles ficam revezando o segundo colocado. Tem hora que é o Lens, tem hora que é o Marseille, o Mônaco. O Lorient já foi, o próprio Lyon. O Lyon, o Lille, eles ficam ali alternando quem é o segundo colocado, mas todo mundo sabe que no final o campeão é o grande PSG. Juan, Belém do Pará, mandar um abraço para a tia Tereza. Tia Tereza, um abraço para ela, boa noite para ela também. E desejar para ela um feliz ano novo, né? Tia Tereza que está lá em Belém, sempre que pode, curte a nossa programação. Um abraço para ela e para todos os filhos da tia Tereza. A tia Tereza que esteve aqui no Ceará, esteve aqui na vovó alguns meses atrás, né, Juan? Juan, fale aí da primeira liga, da Liga 1, os principais jogos da 17ª rodada, onde foi registrada essa trauletada que o PSG pegou. Lille 1, Reims 1, Montpellier 1, Marseille 2, Lens 3, PSG 1, Lyon 0, Clermont Foot 1, Mônaco 1, Brest 0, são os principais jogos, né? Como eu falei, repito, o PSG é o líder dessa competição. A Premier League teve grandes jogos e grandes surpresas. Grandes times acabaram vacilando. Melhor para quem está na liderança, que é o Arsenal, acabou ganhando. O Arsenal agora tem, depois de 16 jogos, Juan, lógico que tem alguns times que já jogaram 17, o Brentford que já jogou 18, tem alguns times que está devendo o jogo ainda, mas o Arsenal tem 43 pontos depois de 16 jogos e 8 pontos na frente do Manchester City, que tem apenas 36 pontos. E o Juan vai falar, a 19ª rodada, Juan, ela já se iniciou-se hoje, né, com a equipe do Brentford, 3-1 em cima do Liverpool. O Liverpool, que é apenas o sexto colocado, está fazendo uma competição de recuperação, ou seja, está muito atrás na tabela a equipe de Liverpool, do Liverpool, né? A 18ª rodada teve, o Juan vai falar todos os jogos, principalmente da derrota do Tottenham, do empate do City e também da derrota do Chelsea. Nottingham 1, Chelsea 1, Tottenham 0, Aston Villa 2, Brighton 2, Arsenal 4, Bournemouth 0, Crystal Palace 2, Fulham 2, Southampton 1, Manchester City 1, Everton 1, Newcastle 0, Leeds 0, Wolverhampton 0, Manchester United 1, Liverpool 2, Leicester 1, West Ham 0, Brentford 2. É sim, Juan. A 19ª rodada, que já teve início hoje, e tem prosseguimento amanhã. Amanhã, dia 13, tem grande jogo. Esse Newcastle está jogando muita bola. Aliás, teve linda homenagem, Juan. O futebol europeu, ele se destacou muito das homenagens que foram feitas ao Rei Pelé, né? O Rei Pelé e o cara que jogou na seleção, Bruno Guimarães, entrou com a camisa 10 da seleção. Uma bela homenagem lá na Premier League, principalmente do Newcastle. O Newcastle tem um bom time, né? O novo rico do futebol enfrenta amanhã o Arsenal. E tem também, Juan, tem alguns clássicos, né? Alguns clássicos. Essa
rodada que começou hoje e será finalizada apenas no dia 5, que o Juan vai falar todos os jogos. Mandar um abraço para o João Paulo, meu amigo João Paulo, um abraço para ele também assistindo o programa Bate-Bola. Arsenal 0, Arsenal e Newcastle, Everton e Brighton, Leicester e Fulham, Manchester United e Bournemouth, Southampton e Nottingham, Leeds e West Ham, Aston Villa e Wolverhampton, Crystal Palace, Tottenham, Chelsea e Manchester City. É grande jogo esse do Chelsea contra o Manchester. E na próxima rodada eu posso decretar um rebaixamento. É sim, no próximo programa você já vai derrubar um time, apenas na metade do campeonato você já vai rebaixar um time na Premier League, mano? Eu vou porque o adversário é. Não? Você não quer logo falar não? Quer que você tá na mente de rebaixar lá na Premier League? É um time meio. É um time, pois pode rebaixar logo. Não, rebaixa não. É, o Juan querendo rebaixar um time lá na Premier League. O Juan, só mais uma vez, né, mandar um abraço para todos os nossos amigos, boa noite, que curtem o nosso programa aqui no Facebook e também no YouTube, o nosso programa Bate-Bola, que acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79, tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol. É sim. E aqui é muita informação e pouca enrolação, né, Juan? A gente fala muito, só dá uma olhada aqui nas nossas redes sociais. Me parece, Juan, que não está aparecendo. Já no finalzinho, né, Juan? Mais alguma coisa, Juan? Tá bom por hoje? Acho que tá bom. Tá bom por hoje? Só mais ruim. Hã? Só mais ruim. Hoje a gente vai... Vamos começar o ano com o pé direito, né, Juan? Começar Eu o devia ter baixado o hino da Argentina, mas não baixei não. Mas agora faço como? Pra que isso, Juan? Porque sim. Mas parece que não dá certo, não. Acho que não carregou aqui os nossos alguns comentários, mas acho que a gente registrou todos os nossos amigos que comentaram, que assistiram a nossa programação. Ô Juan, a gente vai finalizar o nosso programa com o hino do Flamengo, né? O Flamengo que será o representante brasileiro no Mundial de Clubes, o Mundial de Clubes que será no Marrocos, e o Flamengo ainda não saiu a tabela do Mundial. Talvez nos próximos programas a gente vai falar da tabela do Mundial de Clubes, onde a gente torce para uma boa campanha do Flamengo e quem sabe, né, irmão, chegar à final com o Real Madrid, porque assim, o objetivo do time sul-americano é chegar à final do Mundial. Por que eu digo isso? O europeu já passa direto, nunca ficou no caminho, mas aqui na América do Sul já aconteceram 5 casos de os times não se classificarem para a final. Aconteceu isso com o Palmeiras há 2 anos atrás, aconteceu também com o Internacional, com o Atlético Mineiro, com o River Plate e também com o Atlético Nacional. Tá certo? Então, hoje foi o nosso primeiro programa, nesse dia 2 de janeiro. Na próxima sexta-feira, a gente vai retornar com mais um programa Bate-Bola. Esse ano, né, que promete muito, vai começar os estaduais, tem esse Mundial de Clubes, já vem Libertadores, tem Recopa com o Flamengo, tem Supercopa entre Flamengo e Palmeiras, e o nosso programa vai acompanhar todos, vai relatar tudo o que acontecer nesses principais eventos. Mandar um abraço para o Everardo Gomes, também conhecido aqui como Bel, ele também que sempre curte o nosso programa, todo o programa, o meu amigo Everardo acompanha, a gente manda um abraço. Ele que é torcedor do Ceará Sporting Clube e torcedor também do Mengão, está muito feliz com o Flamengo, campeão da Libertadores da Copa do Brasil, e triste com o Ceará, que infelizmente caiu para a segunda divisão. Esse é o ano do retorno, volta a Vozão para a primeira divisão, se Deus quiser, isso vai acontecer. Então a gente agradece mais uma vez os nossos amigos que curtiram o nosso programa, que compartilharam, que comentaram, que fizeram, que nos ajudaram a fazer o programa de hoje, e registrar mais uma vez e agradecer a presença aqui do compadre Adílio, que também pôde acompanhar juntamente, fazer o programa aqui com a gente, e a gente retorna na sexta-feira. Só mandar um abraço mais uma vez, eu já falei no início do programa, para o
Guaruzinho, rapaz. O Francisco José Faustino, ele que fez, né, eu já falei na hora que a gente falou de futebol amador, ele fez a grande final da Copa da Santa Rita ao lado do Jean Alves. A dupla aí foi um grande jogo lá na Santa Rita, a final, onde a Portuguesa da Águas Belas foi campeã pelos aspirantes e o Real Madrid foi campeão nos pênaltis e teve a narração do meu amigo Guaru e comentário do Jean Alves. Então, mais uma vez, um abraço para todos e fiquem agora com o hino do Flamengo e a gente retorna na próxima sexta-feira para falar muito sobre futebol profissional. Juan, só registrar aqui um abraço também para o Adail Gabriel. O Adail, Juan, ele é da Bahia. Ele fez o Jogo Festa, rapaz. Aliás, teve o Jogo Festa, acabei esquecendo, a TV FP, as últimas duas transmissões da TV FP foi na festa do amigo Paulo Braz, onde nós estivemos presentes lá no Almezinho. Foi 3-0 com amigos do Paulo Braz. E teve também a transmissão do Adail Gabriel, que teve contra os amigos do Alex. Amigos do Alex teve esse jogo e isso na Bahia. Foi a TV, o Ben esteve lá, nosso comentarista Fernando Carneiro teve também, e o meu amigo Adail está dizendo aqui boa noite, mande um alô para a galera da Escolinha de Futebol Força Jovem do Distrito da Bahia. Ele que tem esse trabalho, né, esse bonito trabalho do Adail Gabriel, com essa escolinha aí. Um abraço para todos da Bahia que curte o nosso programa. E na sexta-feira última, a TV FP teve lá fazendo a transmissão, só que infelizmente teve um problema de internet, não deu para a gente acompanhar, mas depois o Bena colocou nas redes sociais e a gente acabou assistindo, e só que a gente perdeu um gol, né? Teve um golzinho lá no final, mas foi 3-0, grande festa lá. Então um abraço aí pro meu amigo Adail Gabriel, ele que é homem forte do Grêmio da Bahia, o meu amigo Adail Gabriel, que tem esse projeto social lá na Bahia. Mais uma vez, mandar também um abraço na Lagoa do Serrote para o meu amigo Antônio Mendes, né, que compartilha o nosso programa, eu já tinha falado aqui. Então, a gente só registrou aqui no finalzinho a presença, aliás, a audiência do Adail, do Antônio Mendes, do meu amigo Guaru. Então, fique agora com o hino do Mengão e a gente retorna na próxima sexta-feira. Não pode ser para você as mensagens, não? Não está relógio? Aonde que eu tava vendo esse nosso colega? Internet. O Juan, mandar só um abraço, a gente travou o hino aqui, mandar um abraço para o meu amigo Antônio Cláudio Sobral, também curtindo a nossa programação. E a gente pede desculpas para os nossos amigos que acompanham o nosso programa, que comentam o nosso programa, porque algumas mensagens acabam não chegando, porque a nossa internet, infelizmente, não ajuda e a gente acaba perdendo o comentário de alguns amigos. Então a gente pede desculpa, continue agora com o hino mais bonito do Brasil.